Boa tarde, Águias, tudo bem com vocês? Meu nome é Priscila Ramos e eu vim trazer um pouco do meu testemunho para vocês, de como foi a minha conversão, de como foi a minha entrega aos caminhos do Senhor. E eu quero dizer que ninguém cai de paraquedas, ninguém começa a testemunhar e a falar o nome do Senhor à toa, por vaidade. Eu creio que Deus ele faz coisas na vida das pessoas para que sejamos testemunhas e ajudar outras pessoas. Quando a gente entende que nós estamos nesse mundo para servir, nós entendemos que muitas das vezes nós passamos por certas situações para que lá na frente, aquilo que a gente passou se torne testemunho para que nós possamos ajudar outras pessoas. Porque muitas pessoas têm a mania de julgar e olhar a aparência e achar que aquela pessoa não tem um testemunho, não tem uma história. E Deus é esse. Deus é aquele que pega os loucos para confundir os sábios, de pessoas que a gente nunca imaginaria que ele faria. O Senhor é esse. E é por isso que eu vim aqui contar um pouco da minha história para vocês. Eu vim de uma família católica, meus pais são católicos. Eu fui batizada, como eu falei, na igreja católica. Eu fiz a primeira comunhão, fiz crisma, participava do grupo de jovens. Fui coroinha da igreja. Eu sempre estava ali na igreja. Mas quando eu comecei a minha adolescência, eu estava na igreja, eu vivia aquela religião, mas eu não sentia Deus no meu coração. Eu não sentia esse amor que as pessoas falavam, né, que Deus tinha. Eu amava o Senhor, eu tinha fé de tudo que Ele fazia na minha vida. Eu sempre, quando eu saía de casa, eu orava um Pai Nosso, eu saía ali, mas eu sempre tinha essas condutas, né, ligada à fé. Aos 16 anos eu comecei a beber, eu era uma pessoa que eu saía da missa e eu parava no primeiro boteco. Eu tinha essas práticas, sabe, que eu estava na igreja, mas não vivia a palavra, eu não vivia o que Deus me falava. E eu vim de uma família muito humilde, eu morava num lugar muito humilde, eu sou uma pessoa extremamente reservada, eu gosto das minhas coisas bem reservadas, eu sempre fui muito fechada. E isso, com o tempo, eu fui entendendo por que eu tenho esse tipo de personalidade. Porque a gente tem que entender que tudo tem um porquê e isso vem lá do útero da sua mãe. Inclusive, antes de eu nascer, o inimigo já tentava contra a minha vida no útero da minha mãe. Quando minha mãe foi me ter, a ambulância perdeu o freio e por questão de tempo eu não vim a falecer ali, no útero da minha mãe mesmo. E o inimigo ele sempre foi muito astuto na minha vida, como que eu posso falar nesse sentido? Eu era uma criança que eu não podia chorar e eu já desmaiava, eu engolia fôlego, aquilo ali eu ficava roxa. Ao longo da minha caminhada, eu fui tendo algumas experiências na minha vida de rejeição, de humilhação, que foi desencadeando essa personalidade de hoje. Uma personalidade séria, uma personalidade mais fechada, né? Uma personalidade que não consegue se abrir muito com as pessoas. Eu nunca fui de muita amizade, eu sempre fui de amizades poucas, mas amizades de qualidade, porque Deus é aquele que guarda a gente até no nosso ciclo de amizade. De não me relacionar com qualquer pessoa, de não expor a minha vida para qualquer pessoa, de não abrir os meus planos, os meus projetos para qualquer pessoa. Mas teve uma época da minha vida que eu saí dessa bolha que eu vivia. E eu comecei a sair dessa bolha quando eu bebia. E ali eu me sentia alegre, eu me sentia feliz, aquela felicidade falsa, né? Que por fora você ri, mas por dentro você chora. Sei que existem muitas pessoas assim, com esse tipo de realidade, que às vezes encontram num copo de álcool ali, um copo de cerveja, companhias, amizades, pessoas para rir, pessoas para desabafar ali, para contar os seus problemas, mas quando chega em casa, fecha os olhos, no outro dia você sente um lixo, não é mesmo? Eu sei que muitas pessoas têm isso. E eu era um tipo de pessoa que eu sempre fui muito centrada, muito concentrada em tudo que eu faço até hoje.
E eu sempre me cobrei, e isso foi me tornando uma pessoa muito rígida comigo mesmo. Nisso eu comecei a desencadear algumas coisas, eu comecei a desencadear crises de ansiedades que eu já tinha. Com essas crises de ansiedade eu tinha muita dor de cabeça, muita dor na coluna, insônia. E na época da faculdade eu era uma pessoa que eu trabalhava e estudava, então eu saía às 6 horas da manhã, ia para o escritório, trabalhava, onde eu fazia estágio, trabalhava, ia para a faculdade, chegava na faculdade às 18 horas, saía às 23. Quer dizer, chegava em casa meia-noite, era o horário que eu tinha que fazer meus trabalhos, estudar para uma prova. E aquilo ali, eu comecei a ter 2 tipos de vício. O café, que eu bebia muito, então aquilo ali eu não tinha sono, eu comecei a criar uma insônia. Com a insônia, eu comecei a desencadear várias outras doenças no meu organismo, que era essas dores na coluna. Eu comecei a ter repulso nos olhos, porque eu não dormia, então meu olho ficava muito aberto. Muita crise de nervoso, eu era uma pessoa muito nervosa, sabe? E esse tipo de coisa que vai acionando, né? E é claro, tá, gente? Isso é para todo mundo aqui. Existem gatilhos da infância, gatilhos da sua pré-adolescência, que vai te levando a fazer ou a se tornar pessoa assim. Igual eu falei, meu pai criou tanto eu quanto a minha irmã de uma forma mais rígida, né? Claro que nós somos muito felizes na nossa infância, mas nós somos criados de uma forma mais rígida, sabe? E a gente não saía muito, a gente não frequentava muitos lugares. E aí quando eu comecei a trabalhar com meus 14 anos, ali eu tinha meu dinheiro, não que meu pai exigia, mas eu sempre quis ter a minha independência, eu sempre foquei muito na minha independência, de querer fazer as coisas sozinha. E aquilo ali, meu cérebro trabalhou muito mais rápido, eu amadureci muito rápido. Então eu trabalhei com meus 14, com meus 18 eu tive meu carro, com 19 eu abri um bar com uma amiga minha, contando assim por alto, tá? Eu era uma pessoa que tudo que eu começava eu não terminava, eu sempre tentei fazer as coisas muito com a minha cabeça, da forma que eu queria, e eu não aceitava a opinião de ninguém. Eu sempre quebrei muita cara nesse sentido, porque eu tinha aquilo, se ninguém me ajudou, então pra que vai opinar? E às vezes não é assim, né? E com isso eu tive um relacionamento que me adoeceu mais ainda, que foi um relacionamento antes do meu esposo, e foi um relacionamento que, além de eu saber que eu estava num relacionamento que me adoecia, eu estava altamente em um relacionamento que eu sabia que tinha alguma coisa maligna por trás daquilo. Porque era um relacionamento que me fazia mal, que me fez perder o emprego, que me fez ter atitudes que eu nunca tive. Era um relacionamento que me fazia faltar de faculdade, de não ter meus compromissos certos. E eu comecei a sair daquele padrão que não era eu. Uma pessoa extremamente, mas extremamente dedicada, extremamente responsável. Mas eu era assim, mas quando eu comecei a me relacionar com essa pessoa, eu saí de uma bolha. Eu saí daquilo que era totalmente diferente daquilo que eu vivia. Então eu comecei a me cobrar menos, só que nisso eu comecei a beber mais e eu comecei a afundar na bebida. E eu falo bebida, mas eu não falo cachaça, eu falo cerveja mesmo. Só que eu, como eu falei, eu sempre tive Deus muito forte no meu coração. Deus sempre foi muito presente. E Deus, ele sempre teve um carinho especial por mim, porque eu lembro que eu questionava muito Deus. Senhor, por que tudo pra mim é difícil? Dos mínimos detalhes, tudo pra mim é difícil, não tem condição isso. Eu não sou uma pessoa que faço mal pra ninguém, eu não sou uma pessoa que desejo mal pra ninguém, mas tudo é difícil pra mim, sabe? As pessoas olham pra mim, me julgam, tem pessoas que não gostam de mim, nem me conhecem, ouviram falar de mim da boca de uma outra pessoa e a pessoa já não gosta de mim. Na faculdade eu sempre tive poucos amigos, porque como eu falei, eu era muito restrita, muito fechada. Eu sempre tive muita dificuldade de relacionar com as pessoas, sabe? E eu sempre me entreguei muito, assim. Como eu falei, amizade pra mim é aquela amizade até o fim, sabe?
E eu me decepcionei muito com amigos, eu já me decepcionei muito com pessoas que eu me relacionei. Eu já fui traída pelo relacionamento, já fui traída por amizades, já fui traída por pessoas que eu gostava muito, que eu ajudei muito, e a pessoa foi lá e me deu uma punhalada pelas costas, sabe? Então eu questionava muito Deus, falava, Deus, por quê? Né? Eu vivo a minha vida, sabe, eu tô correndo atrás e eu não vejo nada. Por quê? E nisso, quando era final de semana assim, eu começava a ser sábado e domingo, era ser sábado e domingo. Era bar, era festa. Eu não parava em casa, né? Eu achava que ali pra mim, como a semana toda eu tava ali focada, final de semana eu tinha que invernar. Tudo que eu não fazia dia de semana, eu fazia final de semana. E aí eu bebia muito. E sempre quando eu chegava em casa, e eu sempre chegava de madrugada, eu sempre tinha umas recaídas que isso me fazia pensar muito no outro dia. Eu sempre chorava muito. E eu perguntava a Deus, Senhor, por que eu tô chorando desse jeito? Tô bêbada e eu tô chorando, por quê? E eu lembro que todas as vezes que eu chorava, minha mãe entrava no quarto. Aí minha mãe entrava no quarto e me abraçava e falava assim, Deus tem um propósito pra você. Para de beber e tal. Só que meus pais também, eles bebiam. Meu pai e a mãe sempre beberam também. E chegou uma época que eu já não queria mais, assim, beber um dia. Para mim um dia era pouco. Então eu já emendava a sexta com sábado, com domingo. Aí segunda-feira eu já nem ia para a faculdade, eu trabalhava, mas eu tava com tanta ressaca que eu voltava para casa. E aquilo ali começou a baixar meu desempenho. Eu comecei a reprovar em algumas matérias na faculdade, aquilo ali começou a me prejudicar. E as crises de ansiedade, como eu falei, já estava muito presente na minha vida. Eu já tomava remédio de ansiedade, eu já tomava remédio de insônia e não me resolviam nada. E a gente sabe que remédio de tarja preta não pode misturar com bebida alcoólica, e eu bebia, eu não tava nem aí. E aí, resumindo, tá, gente? Porque, assim, é muito longa a história. É muito longa. Eu saí desse relacionamento com muita oração da minha mãe. Muita oração, muito jejum da minha mãe. Porque por mais que minha mãe e meu pai bebessem, minha mãe era uma pessoa muito de fé. Sempre foi uma pessoa muito de fé. E minha mãe sempre falava, sabe? Pra Deus colocar uma pessoa que iria direcionar a minha vida pros caminhos de Deus. Mas é engraçado, né? Porque os homens fazem planos, mas o coração de Deus sabe de todas as coisas, né? E aí eu falava com a minha mãe assim, não, eu não quero relacionar com ninguém tão cedo na minha vida. E aí eu comecei a focar mesmo. Aí eu comecei a colocar minha cabeça nos estudos, a tentar recuperar tudo aquilo que eu tinha perdido, né, nesse tempo. E aí eu comecei a colocar Deus à prova em algumas horas da minha vida, assim. Eu lembro que uma vez eu chorando muito, eu falei com Deus assim, Deus, se eu sou sua filha mesmo, por que você não fala comigo? Por que você não faz nada para me ajudar? Eu me sinto uma pessoa tão vazia, eu me sinto uma pessoa assim, eu saio, eu trabalho, eu estudo, eu volto e eu não vejo nada, e mesma coisa sempre, tudo que eu faço dá errado. Meu bar faliu, perdi dinheiro, tive que vender o carro. E aí, Deus? O que eu faço nessa vida agora? Porque eu mesma não sei nem quem que eu sou. E aí eu lembro que eu estava na faculdade, tinha uma menina na minha sala que ela era evangélica. E toda vez que eu chegava na sala e que eu estava deitada assim com a cabeça baixa, na hora que eu levantava, porque assim na hora de ir embora, eu estava tão cansada, que ela me acordava, né? Ela falava assim, ô Pri, já tá na hora de ir embora. Você quer meu caderno? E aí eu falava com ela, nossa, eu tô tão cansada. Aí ela virava e falava assim, nossa, Deus chama tanto, Deus tem tanta coisa bonita para fazer na sua vida. Aí eu lembro que eu virei pra ela e falei assim, então ele que faça logo, porque do jeito que eu tô aqui, eu tô quase fazendo uma besteira. Aí ela falou assim, Priscila, Deus, ele nos dá o livre-arbítrio, a gente tem que querer. E aí eu falei com ela assim, não, mas eu não quero não, porque se eu for pro caminho de Deus agora, eu tenho que parar de beber, e eu amo beber. Eu adoro beber, porque a única hora que eu tenho alegria é a hora que eu paro num bar pra me beber.
Eu falava assim com ela, sabe? Eu sei que ali não era eu falando. Eu sei que ali era a boca do inimigo que estava falando. E ela só falava, Deus te abençoe, que Deus te direcione, né, pro caminho que tinha que direcionar. E assim, Deus sempre colocou pessoas na minha vida, sabe? E igual uma vez eu tava num bar e eu na fila do banheiro, uma senhora chegou em mim. Engraçado que eu nunca tinha visto aquela senhora. E ela falou comigo, tudo bem? Qual que é o seu nome? Eu falei, Priscila. Ela falou assim, Deus tem muita coisa bonita pra fazer na sua vida. E foi a mesma coisa que a menina da minha sala já tinha falado. Aí eu virei e falei assim, mas o que Deus quer com a pessoa dessa? Eu não nem sigo os caminhos de Deus. Eu bebo todo dia. Eu gosto da minha cervejinha, eu gosto de sair, eu gosto de farra. Aí ela falava assim, mas Deus sabe quem que Ele escolhe. Aí eu virei pra ela e falei assim, então vamos deixar Deus conduzir, né? Então assim, eu sempre fui muito direta nas minhas respostas, abracei ela e falei assim, muito obrigada pelo carinho e tudo. Aí ela falou assim, não, quando Deus manda a gente tem que entregar. Eu falei, não, você tá certa e tal. E eu sempre tinha esses encontros assim, sabe? E aí, teve uma época que minha mãe orava muito pra me conhecer uma pessoa e eu acabei conhecendo meu esposo através de uma amiga minha da faculdade. Só que o meu esposo também bebia. E pra gravar, meu esposo, além de beber cerveja, ele bebia cachaça. E ali, uniu o útil ao agradável, né? Nós dois era todo final de semana. E lá em casa nunca faltava uma cerveja na geladeira. Eu chegava à noite, na segunda eu bebia uma cerveja. Terça-feira eu bebia uma cerveja. Aí você vai me perguntar, Priscila, você era alcoólatra? Não acho que eu era alcoólatra não, mas se eu continuasse eu me tornaria assim. O meu avô, ele morreu de cirrose. Então assim, eu acho que se eu continuasse, eu acho que eu chegaria assim, porque o nível que eu bebi final de semana, quem olhasse falava assim que eu poderia me tornar uma alcoólatra assim. Isso aí é uma hipótese que eu não descarto. E é por isso que eu falo que Deus é aquele que transforma por completo. Teve uma época que eu estava na faculdade e eu tive uma crise muito forte de ansiedade, porque eu não estava indo bem nos meus estudos, eu queria fazer muita coisa ao mesmo tempo, eu era um tipo de pessoa que eu queria abraçar o mundo, sabe? E como eu falei, eu sempre me cobrei muito, então as coisas estavam dando errado. E eu comecei a ter uma crise muito forte de ansiedade, muito forte. E nessa crise eu emagreci muito, eu tinha muitas dores no corpo, parecia que me fincava, assim, parecia que me espetava, sabe? Eu tinha dores no braço, eu tinha muito formigamento nas pernas. Era uma dor de cabeça que parecia que eu ia morrer. Eu entrava dentro do meu quarto, colocava o travesseiro no meu ouvido pra mim não ouvir nada, porque qualquer barulho já me... parecia que tava jogando uma buzina no meu ouvido. E aquilo ali foi me deixando mais nervosa, mais estressada. E aquilo ali eu só fui afundando mais na bebida. E meu esposo bebendo cachaça, eu falei com ele, se é desse jeito, nós dois não vai dar certo muito não, né? Porque eu bebendo desse jeito e você bebendo na cachaça, onde nós vamos parar, né? E aí uma vez que eu passei por uma situação na minha vida e eu liguei pra minha tia, falei com a minha tia assim, tia, tem como você me passar o nome daquele pastor lá da sua igreja? Eu dei uma mensagem para esse pastor, que é hoje o meu pastor, amigo, o pastor Gilmar, onde eu congrego até hoje. E aí eu mandei uma mensagem para ele me revelou coisas na minha vida que, tipo assim, ninguém sabia, era do meu íntimo, assim. E ele falou assim, vem aqui, que o que eu tenho que te entregar mais, eu vou te entregar aqui pessoalmente. E ali eu comecei a frequentar a igreja, mas eu frequentava a igreja, mas assim, eu saía do culto, eu já ia pro bar. Assim, a gente ia pro culto, a gente se alimentava ali, ficava cheio de esperança. E engraçado que eu era uma pessoa que quando eu chegava no culto, eu queria falar de Deus, eu queria amar Deus, eu queria sentir aquele amor pro resto da minha vida, mas na hora que eu pisava pra fora, parece que eu tinha perdido tudo aquilo ali de novo. Aí vinha tudo aquilo de novo, sabe? E a gente sabe que é o inimigo que fica, né? E aí eu chegava em casa e aí eu passei por uma situação que essa crise me encadeou a minha primeira depressão. Eu cheguei a um nível de depressão que nem minha família sabia. Meu esposo foi no neuro comigo e o neuro falou que eu não tinha nada, me encaminhou pro psicólogo e o psicólogo me encaminhou pro psiquiatra.
Chegou lá, o psiquiatra falou que eu tinha que tomar um tanto de remédio, tarja preta, e eu falei com ele que eu não iria tomar, porque eu não queria aquilo na minha vida. Mas que se ele podia me passar uns remédios de insônia, porque eu não dormia. E aí ele falou, Priscila, você precisa tratar a sua depressão. Aí eu falei assim, não, eu não tô com depressão, não. Eu tô com, isso aí é crise de ansiedade, eu já tive essas crises antes. Aí ele falou assim, então você toma cuidado, porque você já não quer nem aceitar a sua condição. Eu falei, não vou aceitar isso não. Eu tô indo no culto, eu tô indo na igreja. Em vez de eu falar que Deus ia me curar, não. Eu tô indo na igreja, eu tô indo no culto. Aí beleza, saí de lá, comprei os meus remédios de insônia. Só que eu não tomava um, eu tomava uns 3 de uma vez. E aquilo ali, o remédio, em vez de me dopar, ele me deixava mais alerta. Só que quando chegava de dia, eu queria dormir. Então ali eu começava a faltar de faculdade, ali eu comecei a faltar do meu trabalho. E ali eu comecei a ter uma crise mais forte, que eu não queria sair de casa. E eu ficava só em casa, sozinha, com tudo fechado. E eu comecei a me afundar, literalmente. Eu comecei a me afundar. E você vai falar assim, mas Priscila, o que você passou para que isso acontecesse? Aí é uma coisa que só Deus vai permitir eu falar depois. Porque eu vou contar o meu testemunho mais aberto quando Deus permitir que eu fale. Mas inicialmente eu quero falar da minha conversão. E aí, quando eu cheguei quase no nível do fim do poço mesmo, eu tive um apendicite, fui parar no hospital. E lá no hospital, um médico que me atendeu, ele falou, Priscila, sabia que uma das causas da apendicite porque não tem um estudo, mas uma das causas pode ser o estresse, a ansiedade? Eu falei, não sabia. Ele falou, pode ser. Eu falei, inclusive, eu tô com esse laudo aqui. Aí eu mostrei ele, porque eu tinha uma pasta, né? Ele falou assim, pode ser isso sim, igual que tá falando que você tava com uma crise séria de ansiedade e tal. Esses remédios que te passaram aqui te causa alguns distúrbios. Isso pode ter afetado seu intestino, pode ter afetado algumas áreas da sua vida que vai te prejudicar. Inicialmente nós temos o apendicite, mas lá na frente pode te gerar algumas outras coisas. E fiz a cirurgia, passei pela cirurgia, e depois de um tempo eu comecei a melhorar. Eu vi que eu estava melhorando porque eu não estava aceitando aquilo, e eu não aceitei. E eu falo como é importante você declarar na sua vida e você não aceitar coisas na sua vida. E eu tentava viver de uma forma normal, que todo mundo que olhasse pra mim eu tava bem, mas quando eu chegava em casa, só eu e meu esposo sabiam o que eu passava. Eu comecei a falar com ele, olha, a gente precisa ser mais certo com as coisas, a gente tá indo pra igreja, nós vamos procurar mais Deus, sabe? Tanto eu quanto você, a gente tá bebendo muito, vamos parar. E nas minhas orações com Deus, porque assim, eu ia no culto, mas eu sempre tive uma intimidade muito forte com Deus. E eu conversava com Deus como se fosse meu amigo, como se eu estivesse conversando com meu amigo. O Senhor sempre cuidou de mim. Eu sempre tive experiências assim com o Senhor. Uma vez eu estava indo para a faculdade, e eu lembro que nessa madrugada eu falei com Deus assim, Senhor, eu quero me entregar pro Senhor, sabe? Eu vejo tanto testemunho, eu tinha mania de olhar na internet, né? Eu falava assim, Senhor, eu vejo tanto testemunho de transformação, transforma a minha vida, toca na minha vida, faz aquilo que o Senhor quer pra minha vida. E eu comecei a perguntar ao Senhor, como que eu faria se eu entregasse a minha vida a Ele? Se Ele transformava, se Ele tirava aquelas dores, aquele vazio que eu tinha dentro de mim, que eu poderia estar em qualquer lugar e eu não me sentia bem, eu me sentia deslocada, eu não me sentia no meu grupo, vamos dizer assim. E eu comecei a questionar isso. Eu era uma pessoa que eu não participava de festas de faculdade, eu nunca estava ali no ambiente ali. Eu sempre fui muito restrita às pessoas, sabe? Eu nunca gostei de estar no meio de pessoas, eu sempre gostei de estar sozinha, isolada. Eu sempre tive isso. Mas quando eu bebia, quando eu ia pra festa, aí não, aí eu já era uma outra pessoa, sabe? Eu queria mascarar uma pessoa que eu não era. E aí, uma vez eu fui pra faculdade, eu tava chorando muito, 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 e eu tinha acabado de questionar a Deus nesta madrugada, que se Ele tinha alguma coisa na minha vida, que Ele falasse por mim, que Ele falasse comigo, que eu tinha que sentir esse amor que todo mundo falava que sentia quando tinha a presença de Deus. Porque eu ia no culto, eu não sentia isso, eu sentia da porta para dentro. Quando eu saía da porta para fora, eu não sentia mais.
E aí eu lembro que eu tava subindo assim, que o prédio era perto da faculdade, e eu subindo assim, tinha uma senhora, ela atravessou a rua e falou assim: ei menina, Deus me incomodou lá do outro lado pra mim vir te entregar uma palavra. Aí eu assustei e disse: não pode falar. Deus falou que ele ouviu sua conversa com ele de madrugada e que ele te ama muito. Ele te ama muito. E ele tem grandes coisas pra fazer na sua vida. Terceira vez que uma pessoa falou isso comigo, em revelação. E eu falei com ela assim: mas eu conversei com ele ontem mesmo. Falei com ele que... Ela falou: não, mas não quero que você me fale o que você falou com ele não, porque senão você vai achar que eu tô mentindo. E Deus manda te dizer que ele, enquanto você não entregar sua vida a ele, ele não pode te transformar, ele não pode fazer aquilo que você tem pedido a ele. E eu tinha pedido na madrugada para que ele falasse comigo, porque eu queria me entregar. Mas eu tinha medo de não conseguir me entregar a ele e decepcionar, no sentido de beber, de não conseguir segurar, que eu ia perder os poucos amigos que eu tinha. E aí eu lembro que quando eu voltei desse dia da faculdade, quando eu cheguei em casa, eu tinha mania de colocar louvor, sabe? Louvor assim, pra me fazer minhas coisas, e passou uma pregação, eu não lembro de quem na época, mas passou uma pregação e uma parte da pregação falava assim, que Deus, quando ele chama pra gente estar na presença dele, muitas das vezes a gente acha que tem que se limpar primeiro para chegar na presença dele. Não, é o contrário. Você chega sujo, errado, e na hora que você se entrega, Deus te limpa, Deus te transforma. Aquilo ali para mim foi a segunda resposta do dia. Eu sabia, eu tinha certeza que Deus estava falando comigo ali. E aí quando foi na terça-feira eu falei com meu esposo assim: a partir de hoje eu não bebo mais nenhum remédio e amanhã nós vamos no culto. Aí ele falou: por quê? Eu falei: não, porque nós não vamos toda terça-feira, eu quero ir amanhã, já tem muito tempo que a gente não vai, eu quero ir amanhã. E eu falei com ele que a gente ia e nós fomos. Chegamos lá e eu falei: Deus, eu vou entregar minha vida pro Senhor hoje. É hoje. E eu quero mais uma confirmação. Olha pra você ver, sempre testando Deus, sabe? A gente tem essa mania, a gente fica testando o Senhor. E aí eu perguntei a ele: Senhor, eu quero uma confirmação. E eu lembro como se fosse ontem dessa palavra, porque esse dia pra mim marcou minha vida. A pregação era assim, que o pastor levou, falava que a gente tem que ser frio ou quente, morno Deus vomita. E aquilo ali me tocou muito, porque eu era morna. Eu na igreja, eu era fervorosa, sabe? Eu louvava, eu chorava, eu amava. Mas na hora que eu pisava o pé pra fora, eu me transformava, eu era outra pessoa, sabe? E era como se Deus me mostrasse como Ele queria que eu fosse dentro da igreja. E na hora que eu saía, eu chegava no meu real ser e falava assim: nossa, é isso que eu sou, sabe? E Deus falando: mas é aquilo que eu quero te transformar. E a gente não entende às vezes, né? E aí, quando o pastor falou: quem quer entregar a sua vida para Deus, eu tentei levantar minha mão e eu não conseguia. Era como se os demônios estivessem travando a minha mão. Eu tentava falar eu, e parecia que tinha alguém tampando a minha boca, como se tivesse colocado uma meia dentro da minha boca. E aquilo ali, eu ficava assim, ó, como se eu estivesse engasgada, e eu não saía do lugar, as pernas. Só que isso tudo, pra quem tava olhando, eu tava normal, mas eu estava vivendo aquela batalha ali, eu mesmo. Eu não consegui ir. Na hora que eu fui embora, eu já fui xingando, falei com meu esposo: se Deus tá falando que era pra mim ir, por que ele não deixou eu ir? E eu comecei a questionar mais uma vez o Senhor. E aí eu cheguei em casa, falei: não tem condição, não tem condição. Aí eu peguei, estava nervosa, sabe? Peguei, comecei a tomar os remédios de novo. Eu lembro que eu fiquei a quarta-feira toda dormindo, toda. Eu lembro que meu esposo saiu para trabalhar, eu não vi. Ele voltou. Na hora que ele voltou, eu falei com ele assim: amanhã eu vou no culto de novo. Aí ele falou: por quê? Eu falei: porque eu preciso ir. E nesse dia, nessa noite que eu acordei, eu fui no banheiro e falei com Deus assim: Senhor, se amanhã eu não for na igreja, se acontecer alguma coisa que não der pra mim ir na igreja, se acontecer alguma coisa que vai me impedir de ir, eu não quero viver mais não. Eu não quero estar nesse mundo aqui mais não. Porque essa dor que eu sinto é uma dor, é um vazio que nada me completa. Eu não sou feliz. E eu começava a questionar muito a Deus, sabe? E eu falava assim: Senhor, eu não posso falar nada com ninguém, porque as pessoas me julgam tanto. As pessoas jogam tanta pedra, né? Reclamando de barriga cheia. As pessoas, elas são julgadoras, sabe? As pessoas, elas querem entender o que você tem do lado de dentro. As pessoas olham pra sua cara e te julgam como a metida,
como isso, como aquilo, mas não tem a mínima noção das coisas que você passa. Por que você é daquele jeito? Por que às vezes você é tão fechada? Por que às vezes você não dá tanta abertura? Mas pessoas, quando são assim, você pode ter certeza, são pessoas que mais foram frustradas, foram pessoas mais decepcionadas, foram pessoas que foram traídas por pessoas que elas mais amavam. Então são coisas que as pessoas têm que parar com isso, sabe? Porque muitas pessoas poderiam evitar suicídios aí, se acolhesse mais em vez de dar palpite, se acolhesse mais em vez de apedrejar. Porque olha para você ver, quem somos nós? O ser humano, ele foi capaz de apedrejar o Senhor, aquele que veio para nos ajudar, que veio para nos acolher. E nós fizemos isso com ele. E eu tinha muito medo de me abrir para as pessoas, sabe? Porque eu sei que eu iria ouvir isso. Primeiro porque você falar que você está passando por uma crise de ansiedade, para quem ouve isso é frescura. Porque eu ouvi isso várias vezes. Eu já ouvi isso de professores, sabe? E eu costumo dizer que só quem passa que sabe o que é isso. E comecei a conversar com Deus esse dia, eu falei com ele que eu não me sentia desse mundo, eu não me sentia encaixada. Eu poderia estar em qualquer lugar, em qualquer ambiente, com qualquer pessoa, e eu não me sentia encaixada. O que era aquilo? E eu falei com ele que eu iria no culto da quinta-feira, e que se fosse para ele fazer alguma coisa na minha vida ali, a primeira coisa que ele ia fazer é me fazer parar de beber e tirar aquela dor que estava dentro de mim, porque eu achava que era a bebida que fazia isso comigo. Então, eu não tinha essa consciência de que isso eram feridas da alma que estavam fazendo aquilo comigo. E na quinta-feira eu fui pro culto, mas na hora que eu cheguei no culto, eu fiz uma atitude diferente do que eu fiz na terça. Eu ajoelhei e falei com Deus assim: Senhor, eu vou me converter hoje. Nem que eu tiver que ficar aqui ajoelhada até alguém me perguntar o que eu tenho. Mas eu vou te entregar um pedido. Eu vou me converter, mas eu quero que o Senhor leve toda a minha família. E vai começar pelo meu esposo. Na hora que eu levantar para eu me entregar, o Senhor já vai operar na vida dele. Porque imagina, eu tentando segurar para mim não beber, porque eu sei que é a minha fraqueza. E se ele não se converter, ele vai beber perto de mim. E eu quero transformar tanto a minha vida quanto a dele. Ele também precisa de uma transformação. E eu conversando com Deus, isso eu e Deus ajoelhada, assim, na hora que o pastor perguntou quem queria se converter, eu levantei a mão. Eu lembro que ele nem terminou de falar a frase, eu já estava com a mão levantada, porque eu fiquei com medo de ter alguma coisa me segurando de novo, e eu levantei. E fui, e a igreja toda aplaudindo e tal. Isso foi 2018 para 2019, a minha entrega. E na hora que eu entreguei a Jesus assim, eu via que a igreja não parava de bater palma. E aí o pastor orou e falou: seja bem-vindo à sua nova família, pode olhar para trás, pode voltar para o seu lugar. Na hora que eu olhei para trás, quem estava atrás de mim? Meu esposo. E Deus ali, ele converteu tanto eu quanto meu esposo no mesmo dia. Então ali para mim foi meu primeiro testemunho. É o meu primeiro milagre. E meu marido nesse dia nem sabia que eu ia ir para me converter, para me entregar minha vida para Deus. E eu lembro que quando eu cheguei em casa, eu já tinha sentido uma coisa diferente em mim. Eu senti um amor que eu nunca senti na minha vida. Eu queria viver aquilo o resto da minha vida. Eu queria ter aquilo na minha vida assim, para sempre. Eu lembro que eu virei pro meu esposo e falei assim: agora eu quero agradar a Deus de todo o meu coração, porque esse amor que eu tô sentindo aqui, ele chega a doer na minha alma. Quando eu falo o nome de Deus, eu chorava. E aí eu falei com meu esposo assim: agora nós vamos entrar nos caminhos certos. Nós éramos casados só no civil, né? E eu falei com ele: nós vamos procurar o pastor e nós vamos casar no religioso. E nisso nós procuramos o pastor, casamos no religioso. Meu casamento também é um testemunho que eu vou contar depois num outro vídeo, que senão vai ficar muito longo. Eu lembro que quando eu cheguei, eu tinha cerveja na geladeira, que lá em casa sempre tinha cerveja, tinha garrafas e garrafas de vinho, de cachaça, né? E eu saí limpando aquilo de dentro da minha casa, eu tirei tudo de dentro da minha casa. Eu falei com o Nilson assim, com meu esposo: nós vamos fazer as coisas certas agora, vamos viver dessa forma. E ele, sabe, ele sempre fazendo assim as coisas assim muito natural, e ele foi pegando aquelas garrafas e foi jogando fora, e nós fomos esvaziando, tirando coisas ali, sabe? Casamos em 2020, começo de 2020, nós batizamos nas águas,
E Deus transformou a nossa vida. Transformou a nossa vida. Este é o meu testemunho de conversão. Mas eu tenho meu testemunho pós passar nas águas. Por quê? Porque eu vou te contar no próximo vídeo.